Olá, querido aluno, seja bem-vindo à aula 2 da série Funções Reaproveitáveis. Na aula anterior eu criei aqui o visual dessa janela e nessa aula eu vou criar o funcionamento dela. Como assim o funcionamento? O que eu preciso fazer na hora que eu estiver usando esse recurso em qualquer planilha? Eu preciso, por exemplo, se eu desejar, alterar o título ou alterar aqui o texto dessa mensagem. Eu vou criar um novo módulo clicando aqui com o botão direito, escolhendo a opção inserir e depois módulo. Vou selecionar esse módulo, apertar F4 para poder alterar a propriedade dele e vou mudar o nome dele, vou chamar de geral, certo? Que vai ser o módulo onde eu vou estar armazenando todas as minhas funções. Isso aqui você desconsidera, eu vou falar sobre isso mais à frente. E aqui eu vou criar a minha macro, que vai ser responsável por abrir aquele formulário. Eu vou chamar ela de sucesso. Para poder abrir o formulário, você escreve o nome do formulário, que por enquanto a gente ainda não mudou ele, então seria userform 1, e aí você coloca ponto show. Só que isso não é legal como programação, como programador, você não dar nomes aos seus elementos. Então seleciona o seu formulário, dá 2 cliques nele, aperta a tecla F4, vem aqui na propriedade name, altera, por exemplo, para FRM sucesso, vai ser o nome do formulário. É importante você dar nomes aos seus controles, certo? Então vamos selecionar aqui esse controle que é o nosso título e vamos chamar ele de título. Depois, essa label aqui de baixo, que é a nossa mensagem, vamos chamar ela então de mensagem, ok? Agora, dentro do nosso módulo geral que a gente criou nesse momento, nós vamos fazer a abertura do nosso formulário. Então, ó, FRM sucesso, perceba que eu comecei a digitar e já apareceu para mim. Como que eu fiz isso? Começa a digitar o nome, segura Ctrl e aperta a barra de espaço, que ele faz um autocomplete para você ali. Quando você digita ponto, essa lista são propriedades e métodos relacionados a esse elemento. Tudo que está com esse bloquinho verde significa um método. Tudo que está com essa mãozinha, parece que está segurando uma cartinha, são as propriedades. O método que faz o formulário ser aberto é o método show. Então, se você executar, clica aqui dentro, aperta F8. Perceba que quando você aperta F8, ele fica com essa setinha e marca a linha em amarelo. Significa que, próxima vez que você apertar F8, ele executa essa linha e fica aguardando a sua próxima instrução para executar as outras. Então, vou apertar F8, ó, executou, está aguardando. Aperta F8 de novo no seu teclado e agora ele abriu para a gente esse formulário. Beleza, e para poder alterar esse título, se eu quiser, como que eu faço? Para alterar essa mensagem, a gente teria que fazer da seguinte maneira, ó. Deixa eu pausar aqui o código, clicando nesse botão. Antes de abrir o formulário, vamos voltar aqui no nosso módulo. Antes de abrir o formulário, nós escrevemos o nome do formulário, pegamos o controle mensagem, que é esse controle aqui, ó. Eu vou alterar o texto desse controle através de código. Esse controle ele é um label. As labels têm a propriedade caption. E aqui você vai escrever o seu texto. Por exemplo, eu vou só colocar X e vamos executar. Vamos dar um F8, depois eu vou dar um F5 para ele rodar direto. Perceba que o texto foi alterado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que, quando eu for chamar a minha função, por exemplo, ó, na aula anterior, eu executei isso daqui. Eu vou chamar a função sucesso. Então, eu escrevo cal sucesso. Essa função sucesso é a função que eu estou escrevendo agora, tá? Essa macro aqui, ó. Significa que, se você executar aqui o teste, apertando F8, vai apertando F8, ó. Quando você apertar F8 mais uma vez, ele vai entrar dentro da macro sucesso. E aí sim, ele vai executar, ok? Só que aí eu quero conseguir aproveitar essa função. Eu quero trocar isso daqui de acordo com o que eu precisar. Se eu estiver cadastrando uma pessoa, eu quero mudar. Se eu estiver cadastrando um endereço, eu quero mudar. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar um parâmetro de entrada, ou seja, uma forma de trazer essa informação de um outro local. Eu posso utilizar isso daqui centenas de vezes, alterando cada vez mostrar uma mensagem diferente. Para isso, aqui
Dentro dos parênteses, você vai criar o seu parâmetro. Eu vou chamar o meu de MSG e ele vai ser do tipo texto. Quando você cria um parâmetro, você precisa definir o seu tipo. Esse é o nome do meu parâmetro, vai se chamar MSG e esse é o tipo, é texto. E aqui, ao invés de eu colocar esse texto fixo, eu passo o parâmetro. Beleza. O que eu tenho que mudar agora na chamada desse método? Quando você vem aqui, que você vai chamar, você tem que abrir parênteses e ele vai te perguntar aqui, ó, qual é a mensagem que você deseja mostrar. Se você executa sem passar essa mensagem, olha só, ele vai dar esse erro. O argumento não é opcional. Significa que você, na criação da sua macro, ó, vamos vir aqui no geral, você criou um argumento, porém, na hora da sua utilização, que é aqui que eu estou utilizando, você não passou esse argumento. Então, a função não sabe o que ela tem que fazer. Então, vamos lá. Suponhamos que eu esteja fazendo um cadastro de pessoa. Ah, eu vou colocar assim, ó, pessoa salva com sucesso. Ah, depois eu vou fazer um cadastro de fornecedor? Não tem problema. Você vai sempre usar dessa forma, trocando apenas a mensagem que você quer que seja mostrado. Eu vou dar um F8 e depois um F5. Beleza, ó, pessoa salva com sucesso. Se você estiver fazendo esse mesmo procedimento, mas em um local que você está salvando motoristas, por exemplo, ó, motorista salvo com sucesso. Vamos dar um F8 e um F5? Então, agora a nossa janela ela já fica reaproveitável. Mas, se você quiser também trocar o título, você vai ter que criar um outro parâmetro. Volta aqui então no seu módulo geral, aqui ó, na criação da sua macro, digita vírgula e aí você cria o seu novo parâmetro. Eu vou chamar ele de título, do tipo texto. E aqui agora eu vou dizer assim, olha, lá no meu formulário eu tenho um controle chamado de título. E o texto dele, o caption, eu quero que seja alterado para o valor que entrar nessa função através do parâmetro de entrada chamado título. Não sei se vai funcionar porque eu dei o mesmo nome tanto para o elemento quanto para o parâmetro. Vamos testar, se for o caso, a gente troca. Voltamos aqui então no nosso módulo de teste. Aqui ele vai dar a mesma mensagem ó, de argumento não é opcional, porque como eu criei o argumento lá, eu tenho então que passar esse argumento aqui. Então vamos colocar assim, operação, vou colocar sucesso, só isso aqui, operação sucesso, só para a gente ver que ele vai trocar o título. Vamos testar? F8, F8, vamos entrar aqui, F8, ó, se você deixa o mouse em cima da variável, aparece aqui o valor que está dentro dessa variável. Aprenda a programar depurando o seu código. Vai apertando o F8 com calma, vai deixando o mouse em cima de cada uma das variáveis para você ir vendo o que está acontecendo e vai dando F8. Ó. Aí você consegue ter uma dimensão maior de como você está fazendo as coisas, o que está acontecendo. Então, esse título, eu não quero que ele seja um título obrigatório, porque senão, toda vez que eu for chamar a minha mensagem, eu vou ter que escrever sucesso, por exemplo, se eu só quiser sucesso, ok? Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui na minha função sucesso, ok? E eu vou dizer que esse parâmetro título, ele vai ser um parâmetro opcional. Eu não preciso passar ele. E aí, eu já vou dizer que o valor dele vai ser igual a sucesso. Quando eu não passar esse valor através da chamada, ele vai receber o valor sucesso por padrão. Então, você pode vir aqui agora no seu formulário, para você ter certeza que está funcionando, seleciona as duas labels, aperta F4, vem na propriedade caption, digita 1, dá um Enter e depois apaga. Perceba que não tem informação aqui. Agora, se eu executo, olha só que bacana, eu estou passando o título, mas eu não vou mais passar o título, porque agora o segundo parâmetro não é obrigatório. Olha só que bacana, ó. Quando você abre parênteses, perceba que aqui ele tem o parâmetro MSG. Ele está até mais escuro um pouquinho, está em negrito, né? Tá assim, ó. As string em negrito. E logo à frente você tem vírgula e entre colchetes você tem o parâmetro título. O que isso significa? Parâmetros que estão entre colchetes são parâmetros opcionais, ok? Você não é obrigado a passar eles. Então, nesse caso, a única coisa que eu preciso passar
é a mensagem que você deseja transmitir. Mensagem que você desejar. Você vai ter que passar aqui. E aí, se você quiser passar o título, você vai digitar vírgula. E aí você coloca o título. Caso você não queira, é só passar somente a mensagem. E então, F8, vamos dar um F5. Ele apareceu aqui, sucesso, mesmo sem eu passar nada, porque eu disse para o meu código que na hora que eu não receber um título, ele tem que colocar o valor sucesso como valor padrão. E aqui dentro vai vir o texto que você passar na chamada da sua mensagem. Agora, eu te pergunto, como que o usuário faria para fechar essa mensagem? Clicando aqui em cima seria uma opção, ou então, por exemplo, apertar a tecla ESC seria uma boa opção também. Como que eu posso fazer isso? Você vai selecionar o seu formulário aqui, você vai dar 2 cliques nesse formulário, e aí ele vai abrir aqui para a gente o evento clique. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que na hora que eu apertar alguma tecla, de preferência a tecla ESC, eu consiga fazer essa saída. Então você vai abrir aqui a caixa de eventos e vai escolher um evento chamado de Key Down. A palavra Key significa tecla ou chave e a palavra Down é na hora que você aperta ela para baixo, né? No caso, apertou para baixo, ela dispara. Então, Down seria baixo, alguma coisa assim, né? Então, tecla para baixo, apertou, ele vai disparar. Qual que é a vantagem de usar esse método aqui? Deixa eu apagar o clique. Ele tem esse parâmetro, lembra que nós criamos agora há pouco o parâmetro MSG e o parâmetro título? Então, essa função aqui, esse método, ele tem um parâmetro chamado de keycode. E nessa tecla, você vai representar, você vai ter como acessar qual é o código da tecla que você apertou. Por exemplo, mostra na tela uma mensagem com o resultado, né, com o valor da variável keycode. Executa o seu formulário e aperta qualquer tecla. Eu vou apertar a tecla ESC, tá? Ó. Ele diz aqui para mim que o keycode da tecla ESC é 27. Aperta a tecla Enter, ó. O keycode do Enter é 13. Então essa é uma das formas, deixa eu dar 2 cliques nele de novo, tem que ser no formulário, tá? Cuidado para você não dar 2 cliques, é em cima de uma das labels. O keycode também você consegue saber qual que é a tecla. Assim, ó, eu vou verificar se a tecla que o usuário apertou, se ela foi a tecla 27, que no caso é o ESC, então fecha esse formulário. Eu posso escrever unload me. Unload significa descarregar. E o me é a mim, tipo descarregar-me. Descarregar aquele formulário qual esse código pertence, que no caso é o formulário de sucesso. Se você executar ele e em seguida apertar a tecla ESC, ele fecha sozinho. Então essa é uma das maneiras de fechar. Você poderia também colocar um botãozinho aqui se você quisesse, com um nome de OK para a pessoa clicar, mas eu acho essa forma aqui de você apertar o ESC mais prática, ok? Continuando aqui, dentro do nosso módulo geral, a gente consegue deixar isso daqui mais limpo. Existe um comando chamado de with, que significa com. Perceba que aqui eu repeti 3 vezes o nome do formulário. Tem algum problema deixar assim? Não tem problema nenhum. Vai funcionar da mesma forma. Só que uma forma mais inteligente é você utilizar o block with. Aí você escreve o block with, passa o nome do formulário que você quer ou de qualquer coisa que estivesse se repetindo, né, na sequência. Aí lá no final você fecha o block with e aí você pode apagar. Onde a gente tem o FRM sucesso, você deixa só do ponto para frente. Isso aqui é uma coisa que quando você se acostuma com a programação, você já faz direto. Eu sabendo disso aqui, já com a experiência que eu tenho, se eu não estivesse gravando a aula, eu não iria escrever FRM sucesso, eu já iria direto escrever o block with. Aí eu fecho ele aqui, ó. Quando você aperta ponto aqui, ele abre a lista que faz referência a esse elemento aqui. Então é uma forma de atalho, né? Quando você tem várias coisas para escrever com a mesma coisa, você pode, por exemplo, imagina se eu quisesse na label título fazer uma série de coisas dela. Ó, eu poderia alterar o caption dela para X, eu poderia alterar a cor dela para vermelho, eu poderia alterar, vamos lá, a largura dela, por exemplo, para 200. Então, assim,
Todas essas são configurações relacionadas ao título que está no formulário sucesso. Então, o bloco if, ele serve para isso. Eu vou te mostrando, tá? Te explicando na prática à medida que a gente vai evoluindo. Outra coisa, super importante, você comentar os seus códigos, tá? Comentar de forma que você consiga entender. Por exemplo, aqui em cima, ó, você pode colocar uma barra simples, uma aspa simples, e aí você escrever o comentário que você quiser. Por exemplo, vamos colocar macro para mostrar mensagens de sucesso ao usuário final. É só uma ideia de como você poderia documentar. Não recomendo que você entupa os seus códigos com muito comentário, que vai ficar até difícil para você interpretar. Mas é isso aí. Eu estou à disposição caso você tenha qualquer dúvida. Já fizemos a nossa primeira função reaproveitável. Sempre que precisarmos, é só repetir essa chamada aqui. Chamar a função sucesso, passar a mensagem que a gente quer transmitir e, se a gente quiser, colocar um título que não é obrigatório. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que para quando o usuário precisar receber mensagens com erros do sistema. Vejo você na nossa próxima aula.